Olá, pessoal. Em função do período em que nós estamos vivendo com a pandemia do coronavírus, parte da disciplina de cultura de células e tecido que está sendo realizada será transmitida no canal do YouTube para que vocês possam ir fazendo as atividades e me dando o retorno das atividades, inclusive encaminhando as suas perguntas. Na primeira aula, nós fizemos uma introdução sobre a importância da cultura de células, o contexto nacional e o que significa o curso de graduação de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia dentro do cenário brasileiro, tanto em inovação e tecnologia, como na questão da mudança do padrão do país na forma de utilizar-se das tecnologias. O curso de vocês pode contribuir de forma efetiva para que nós possamos deixar de ser meros consumidores da tecnologia desenvolvida para sermos, então, produtores, inovadores na área tecnológica. Eu espero que o desenvolver das atividades traga para vocês clareza e que o fato de ser à distância não perca o conteúdo. Após superados todos esses problemas de ordem de isolamento social absolutamente necessários, nós então vamos agendar a questão das aulas práticas. Nós falamos na aula passada sobre a classificação dos laboratórios, levando em conta o risco para o homem, para o meio ambiente, para a comunidade. Definimos para vocês também o que era sala limpa ou área limpa, que é diferente de um ambiente padrão especial de limpeza, e lembramos a vocês que na área hospitalar, esta classificação segue uma nomenclatura própria, compreendendo área crítica, semicrítica e não crítica. O que nós definimos como áreas críticas são áreas de alto risco de transmissão de doenças relacionadas à atividade da própria assistência. A execução de processos envolvendo artigos críticos e material biológico, pela realização de procedimentos invasivos e pela presença de pacientes com susceptibilidade aumentada para agentes infecciosos. Quais são os exemplos que nós podemos dar, então, dentro da área hospitalar, do que é classificado como área crítica? Os laboratórios de anatomia patológica e análise clínica, os serviços de hemoterapia, também conhecidos como banco de sangue, a central de material e esterilização, também chamada de CME, as unidades de isolamento, lactário, unidades de hemodiálise, lavanderia e salas de necrópsia. As áreas semicríticas são aquelas que apresentam moderado a baixo grau de infecções relacionadas à atividade de assistência, seja pela execução de processos envolvendo artigos semicríticos ou pela realização de atividades assistenciais que não sejam invasivas ou atendimento em pacientes não críticos. Nós podemos, então, classificar como semicríticas as enfermarias, os consultórios, a área limpa de uma lavanderia hospitalar. As áreas não críticas são os locais de baixo risco de desenvolver infecção, pois não são ocupantes por clientes. Por exemplo, os corredores onde transitam as pessoas, os escritórios, os almoxarifados e os elevadores. Agora, diante da pandemia do coronavírus, nós temos que tomar cuidados adicionais, mesmo nas áreas consideradas não críticas, como, por exemplo, os elevadores. Vamos resgatar, então, comigo, pessoal, o que é que determina, segundo a Organização Mundial de Saúde, o nível de segurança de um laboratório ou da área hospitalar? Eu disse para vocês, e vou reforçar então, que este nível de segurança ele é determinado pela associação de 3 fatores. Esses fatores estão listados aqui nesse slide. No entanto, eu destaco para vocês
que a formação, a informação, o treinamento continuado do capital intelectual, para não utilizar o termo recursos humanos, é importantíssimo e muito mais importante do que barreiras físicas e a classificação do sistema biológico em questão. Mas é óbvio que as barreiras físicas, destacando as características do local, como que é o piso, a parede, o teto, a iluminação, os equipamentos, o programa de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde, o sistema de inativação dos resíduos e do tratamento de esgoto, além da classificação em áreas contaminadas isoladas e isolamento reverso, que são coisas diferentes, levam conjuntamente com a formação e informação, a determinação do nível de segurança. A pandemia do coronavírus está resgatando para todos a importância de cuidados absolutamente básicos. Alguns dos cuidados que os avós de vocês insistiram tanto e que hoje eles são a parte da população mais susceptível na pandemia do coronavírus. Os riscos que nós sofremos dentro da atividade laborativa, seja hospitalar ou seja de laboratório propriamente dito, eles são todos considerados riscos ambientais e subclassificados em tecnológicos, em naturais e em riscos sociais, né? Eu diria para vocês que um risco social que nós estamos correndo agora durante a pandemia do coronavírus é o comportamento absolutamente egoísta, para não dizer debochado, de alguns indivíduos que não respeitam orientações médicas, não só as nacionais, locais e nacionais, como também internacionais, e se expõem ao risco e induzem a população a um risco maior de contaminação. Então, não adianta lutar contra o risco invisível. Este risco é invisível, porém é letal. Não há necessidade de pânico, mas há necessidade de cuidado, há necessidade de respeito, há necessidade de transmissão de informações adequadas. Os riscos naturais, eles podem se classificar ainda em dois grandes blocos. Os físicos, aqueles determinados por riscos atmosféricos, que podem ser exemplificados pelas inundações que nós tivemos há pouco tempo, pela ação de raio danificando parte do hospital, do laboratório, etc., por riscos geológicos endógenos ou exógenos, secundários ao deslizamento de terra aonde está o alicerce do hospital ou do laboratório. Isso pode determinar a presença de rachaduras, as rachaduras vão determinar a presença da entrada de insetos de pequeno tamanho e às vezes até de maior tamanho, como formigas e até baratas, e isso tudo aumentar a contaminação, né? E nós temos, sem sombra de dúvidas, o maior dos nossos problemas, porque o foco da nossa atuação na área da saúde é o indivíduo. E o indivíduo, por si, ele é um ser que apresenta um risco biológico potencial. E esse risco está ligado à quantidade de vírus, de bactérias e de patógenos que ele pode transmitir de um para outro. Nós vamos, então, resgatar que a informação, a autodisciplina e o respeito são os nossos maiores aliados agora para evitar que a pandemia do coronavírus atinja de forma avassaladora a população brasileira, uma vez que nós já comprovamos que existe a transmissão comunitária do vírus. Isso quer dizer que, inicialmente, os indivíduos contaminados eram aqueles que conseguíamos rastrear e que estavam diretamente relacionados ou a uma viagem ao exterior ou a um contato com alguém que tinha vindo do exterior. Hoje nós temos casos de coronavírus comprovados no Brasil, aonde é impossível estabelecer esta relação.
Devo dizer para vocês que existem alguns riscos que estão sendo esquecidos. Por exemplo, você jovem, ou mesmo que não seja tão jovem, mas que tem o hábito de fazer muita compra pela internet, saiba que produtos produzidos na China ou na região da Itália, com grande número de casos, ou mesmo na Alemanha, que sejam manipulados por indivíduos contaminados naquele país e enviados por correio para o nosso país, podem ser, sim, ser veículos de contaminação. Está comprovado que o vírus, o coronavírus, permanece em embalagem em superfícies sólidas por um longo período de tempo. Então, não é hora de entrarmos em contato com esse tipo de produtos. A vida é um bem supremo e ela deve ser protegida. Isto tudo nos leva a resgatar a importância da qualidade do ar na saúde dos indivíduos. Todos nós sabemos como é importante a qualidade no ar. E essa qualidade do ar nós medimos através da quantidade de pó e partículas que existem na atmosfera. Nós dizemos que nas cidades industriais, e isso é comprovado, exista 10 milhões de partículas maiores que 0,3 micron por pé cúbico de ar. Essas partículas são mais difíceis, se não impossíveis, de se decantarem. E nas zonas rurais, nós temos 1 milhão de partículas por pé cúbico de ar. Isso significa dizer que, morando em Botucatu ou nas cidades do interior, nós sim temos uma chance muito menor de contaminação do que os indivíduos que estão nas grandes metrópoles. Mas tudo isso depende de uma coisa chamada respeito, de uma coisa chamada autodisciplina, de seguir orientações das autoridades sanitárias do país. Qual é a origem das fontes de contaminação? Nós temos origens externas, das mais diversas, da fuligem, da areia, do pelo de animais, etc. E temos hoje, sabidamente, muitas contaminações internas e o coronavírus é apenas mais uma dessas contaminações. É um vírus que nós já conhecemos desde a década de 60, ou seja, de 1960, mas que foi sofrendo mutações ao longo do tempo e que agora este é chamado novo coronavírus ou SARS-CoV-2. Este é o nome do vírus. O nome da doença é o Covid-19. Falando um pouco sobre as fontes externas de pó e de contaminação, no estado físico pó, nós temos como origem a erosão do vento, a dispersão de materiais e partículas menores que 100 micra. Lembrem-se que eu falei para vocês que micron é uma palavra em latim e que o plural de micron é micra e não microns. Mas voltando à origem, então, do pó, da erosão de vento, quais são as características desse pó? Eles podem ser de origem mineral, animal e vegetal. Origem mineral, nós temos o desgaste do pó das rochas, gesso, metais, argilas. Dos animais, nós temos escamas, pelo e lã. Quem tem animal em casa sabe como o animal solta pelo e como esse pelo pode ser identificado sobre os móveis e em diferentes superfícies. Os vegetais também emitem as suas partículas para o ambiente, e todos sabem, a principal delas é o pólen. Lembre-se que o pólen é uma partícula extremamente grande, ela tem quase 100 micra. 100 micra é praticamente uma placa de Petri para vírus que podem nos contaminar. Então, nesta situação de importante contaminação, devemos resgatar princípios básicos que em ambientes hospitalares e áreas laboratoriais não se deve ter vegetais ou plantas decorativas vivas pelo risco de fibras e pólen vegetais
poderem aumentar o índice de contaminação. Isso é uma coisa muito bem estabelecida já pela Organização Mundial de Saúde. Voltando à fonte externa, no estado agora de físico de fumaça, nós temos a combustão incompleta de substâncias orgânicas com partículas extremamente pequenas e, portanto, difíceis de serem decantadas, se não impossíveis. E algumas dessas partículas, na forma de fumaça, são extremamente perigosas, porque são partículas pegajosas, como é o caso da partícula de tabaco. Então, os indivíduos que fumam, eles trazem um risco para eles próprios e eles adicionam esse risco a todo o seu microambiente familiar, pois a partícula do tabaco voando se cola, se prega em cima de outros indivíduos que não desejaram ser fumantes e que estão sendo impregnados por uma partícula com uma capacidade de adesão e que vai permitir a adesão de vírus e bactérias. Isso é tão fácil de ser identificado. Se os senhores conhecem algum indivíduo grisalho ou ruivo que tenha bigode, ruivo não, grisalho ou loiro, que tenha bigode ou barba e que fume muito, observe a cor do bigode, da barba e da unha desses indivíduos. É absolutamente ocre por impregnação da partícula de tabaco. Esta partícula impregna toda a pilificação nasal, que é o nosso primeiro filtro, tornando os nossos pelos quase que paralíticos e com incapacidade de funcionar como filtro, abrindo então a porta para uma série de outras doenças. Além da partícula da fumaça, além da partícula no estado de fumaça do tabaco, nós temos o carvão, a lenha, a combustão do petróleo. Tá? No estado físico de orvalho, névoas e vapores, nós temos aqui a representação do grande risco do coronavírus. A atomização do líquido sob pressão no espirro, por exemplo, que leva à condensação de vapores, etc., é uma forma de transmissão da doença extremamente eficaz. Portanto, ao espirrar, não esqueça de colocar a dobra do seu cotovelo ou a prega do seu cotovelo sobre a região, de abaixar a cabeça, de imediatamente lavar as mãos, de usar sempre lenço descartável e, após usá-lo, descartá-lo, não fazer o uso corriqueiro de lenços de tecido, como os lenços à moda antiga, porque eles facilitam a permanência do vírus no tecido, que vai permanecer horas no bolso das pessoas. Então, esses cuidados básicos têm que ser resgatados agora, durante a pandemia do coronavírus. Os gases também podem ser fontes externas de contaminação. Como vocês sabem, eles não têm forma, eles se adaptam perfeitamente ao recipiente que os contém e podem ser extremamente perigosos. Um dos gases perigosos também é um gás que ajuda a salvar muitas pessoas, que é o óxido de etileno, que é um gás esterilizante, porém, as fábricas de esterilização por óxido de etileno têm que ter regras extremamente precisas e seguidas para que não haja contaminação do meio ambiente e dos seus trabalhadores. Quanto às fontes externas e os organismos aéreos vivos, nós temos então representados os vírus extremamente pequenos, né? Em média menores que 0,1 micron, as bactérias cujo tamanho varia de 0,4 a 12, os esporos que têm um tamanho de 10 a 30 micra e o pólen que pode ir, como eu já disse para vocês, até o tamanho de 100 micra. Estes são os grandes vilões, os nossos desafios e na área da saúde, para o qual vocês têm que ser treinados, têm que desenvolver ferramentas diagnósticas e, quiçá, ferramentas terapêuticas.
também. A classificação das partículas, essas que nós estamos falando, elas levam em consideração, então, o tamanho, em nanômetro ou até em milímetros, se elas são elimináveis por coagulação, se elas são sedimentáveis, se elas são dissolvidas, se elas são coloidais, se elas são suspensas, filtráveis ou não filtráveis. E os filtros utilizados quase são o filtro EPA e o filtro UPA. Falando agora do coronavírus, o coronavírus especificamente não é um vírus de uma família que se descobriu agora. Como eu disse há pouco, o coronavírus já é conhecido desde 1960. Ele já foi causador de inúmeras outras processos patológicos. Mas em outubro, novembro de 2019, um médico chinês comunicou à Organização Mundial de Saúde de uma mutação do corona extremamente letal. Esse médico foi ironizado, foi afastado de suas atividades e, infelizmente, hoje é considerado um herói e acabou morrendo do coronavírus tentando proteger a população. Somente em dezembro de 2019 é que a China efetivamente assumiu a comunicação da presença de um coronavírus diferente, altamente letal, causando síndrome de angústia respiratória no adulto em indivíduos com fatores de risco, como mais de 60 anos, portadores de diabetes, hipertensão arterial, doenças crônicas, câncer, asma, etc. Hoje nós já sabemos que, inclusive, crianças asmáticas já foram a óbito por coronavírus em outras partes do mundo. Em janeiro de 2020, portanto, agora há 2, 3 meses atrás, as autoridades chinesas identificaram esse novo tipo de coronavírus de forma mais específica, fizeram o sequenciamento do vírus, do RNA viral, compartilhar esse sequenciamento com diversas partes do mundo no sentido de se obter ajuda. E foi exatamente na China que eclodiu a epidemia e depois para diferentes partes do mundo. Hoje o Brasil efetivamente já tem casos de transmissão direta e comunitária do vírus que requer a nossa atuação bastante específica. Então, a partir de agora, nós vamos continuar com a aula por intermédio de sessões gravadas, podendo nos comunicar pelo canal do YouTube, que é uma ferramenta que para mim não é, apesar de ser muito nova para vocês, para mim é muito nova. Eu estou aprendendo para continuar compartilhando com vocês o conhecimento específico na área de cultura de células animais, porque acredito que, inclusive, esse conhecimento específico pode auxiliar em muito agora na pandemia do coronavírus. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu disse na aula anterior, fazendo um overview sobre os projetos que nós já desenvolvemos no Laboratório de Engenharia Celular, que 2 trabalhos foram desenvolvidos com lesão pulmonar secundária à bleomicina, que é um quimioterápico. Foi do aluno do médico Renato Félix. No mestrado, nós induzimos a lesão pulmonar aguda em ratos, não camundongo, em ratos Wistar, e os tratamos com célula-tronco mesenquimal cultivada de tecido adiposo. E tivemos um excelente resultado. No projeto de doutorado dele, feito na USP, conjuntamente com a doutora Vera Capellosi, e que toda a parte prática continuou sendo desenvolvida no nosso laboratório, nós cultivamos célula-tronco mesenquimal derivada de tecido adiposo halogênica. O que quer dizer halogênico, para vocês que ainda não tiverem imunologia? Halogênico quer dizer célula-tronco mesenquimal que veio de um indivíduo de mesma espécie, mas que não é dele próprio. Se a célula fosse do próprio indivíduo que fosse receber, ela seria autóloga.
Quando ela é de um indivíduo da mesma espécie, ela é halogênica. Se ela é de um indivíduo gêmeo univitelíneo, por exemplo, ela seria singênica. Então, aqui nós cunhamos 3 definições importantes para vocês: o que é autólogo, halogênico e singênico. E heterólogos seriam aquelas situações em que nós faríamos o uso de células em espécies diferentes, que não é o caso. Mas voltando então ao que eu estava falando, nós cultivamos célula-tronco mesenquimal halogênica, ou seja, de um animal doador, foi amplificado a célula-tronco mesenquimal derivada de tecido adiposo. Essa célula-tronco foi alimentada com meio de cultura adequado, rico em soro fetal. Quando ela atingiu o aspecto morfológico característico de adesão ao plástico, de aspecto fibroblastoide e com uma confluência maior que 70%, ou seja, com apenas 30% do frasco sem célula aderida, nós retiramos o meio de cultura contendo soro fetal e adicionamos o meio de cultura xenofree, ou seja, sem soro fetal. As células foram alimentadas por um meio sem soro fetal por 72 horas, secretaram citocinas e fatores de crescimento. Esse meio foi coletado e se denomina meio condicionado. Ele foi produzido em condições estéreis. Todos os fatores de crescimento que nós pudemos medir na época, PDGF, VEGF, TGF, TNF, interleucinas 1, 6, 8, 10, foram determinados por citometria de fluxo, e este material, depois de bem caracterizado, foi injetado por via venosa nos indivíduos, nos ratos, Wistar, que tiveram uma lesão pulmonar aguda induzida por instilação de bleomicina. O resultado foi extraordinário, está publicado. Eu vou anexar também este trabalho publicado para que vocês possam ler. É um trabalho que foi publicado na Histology Immunopathology, uma revista muito boa. Diante desses resultados, cabe a mim, como pesquisadora, sugerir que realmente sejam feitas culturas de células-tronco mesenquimais humanas, derivadas de tecido adiposo, de medula óssea, de sangue de cordão umbilical, e em meio xenofree, para a produção de grandes quantidades desse meio condicionado, para eventual abordagem dita medicina de extrema urgência, medicina de compaixão, medicina heróica, nos casos em que os pacientes em situação de tratamento intensivo não tiverem absolutamente nenhuma resposta com o tratamento já instituído. É óbvio que nós não podemos fazer experimentação em humanos sem autorização do comitê de ética, sem autorização dos respectivos pacientes e seus familiares, mas, pessoalmente, eu acredito que os exossomos, as vesículas extracelulares, os fatores de crescimento e as citocinas harmoniosamente produzidas por métodos de cultura celular possam efetivamente estar contribuindo com a recuperação de pacientes críticos com síndrome de angústia respiratória adulta causada pelo SARS-CoV-2, ou seja, pelo novo coronavírus. Que outras atitudes médicas e de saúde nós poderíamos estar tomando para auxiliar, do ponto de vista terapêutico, esses pacientes, além daquilo já bem estabelecido, que são os cuidados gerais de manutenção da vida, tão bem conduzidos pelos colegas intensivistas. Nós poderemos registrar os pacientes que tiveram coronavírus, o novo coronavírus, que foram curados, testá-los posteriormente para ver se há alguma viremia circulante, não havendo, se houver título de anticorpo adequado,
que esses indivíduos sejam registrados para doação de sangue, para que se possa separar o plasma, e esse plasma é chamado plasma hiperimune. Em outras épocas, por exemplo, na década de 80, no início do transplante de medula, onde nós não dispunhamos de soro hiperimune para herpes zoster, todo adulto que tivesse varicela, nós convidávamos para doação de sangue, fazíamos todo o perfil de sorologia para doenças transmissíveis pelo sangue, a saber, hepatite B, hepatite C, HIV, HTLV1 e 2, Chagas e sífilis, e se negativo, este indivíduo era então conduzido à doação de sangue. Hoje nós podemos fazer todo este painel, mas o NAT, ou o teste por detecção de ácidos nucleicos para HIV e para hepatite C, que é mais uma segurança, né? E podemos coletar o sangue dos indivíduos curados, tanto por doação de sangue convencional, como método de aférese, onde nós retiraríamos apenas o plasma, parte do plasma dos indivíduos curados, para ser utilizado terapeuticamente nos indivíduos em condição intensiva de tratamento. Esta utilização não é minha, não é inovadora, isto já foi usado na China e efetivamente trouxe um bom resultado. Esta aula deve ser revista, deve fomentar entre vocês questionamentos. Por favor, façam os seus questionamentos e eu estarei, mesmo à distância, continuamente à disposição de vocês para tirarmos dúvidas, para sabermos o que é fake do que é verdade sobre as informações do corona e para darmos seguimentos à nossa disciplina. Estudem! Inclusive, agora, mais do que nunca, a população depende de profissionais trabalhando na área da saúde, cada vez mais comprometidos, cada vez mais éticos, cada vez mais produtivos, fazendo uma efetiva diferença. Mesmo que estejamos socialmente separados, podemos produzir. Bom estudo, pessoal. Eu conto com vocês.